Estamos apresentando Notícias das 6. E hoje estreia aqui em nosso programa o quadro Balanço Econômico, com o economista e presidente da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial, Márcio Borba. E o tema de hoje, índices macroeconômicos da economia brasileira. Vamos ouvir. Boa noite, Fernanda Cristina, da Rádio NASA FM, programa Notícia das 6. O balanço econômico de hoje, nós vamos conversar sobre os índices macroeconômicos da economia brasileira. Vamos começar pela inflação, comparando sempre a inflação de 2019, último ano antes da pandemia, com a inflação de agora, de 2021. E nós vamos verificar que a inflação de 2019 importou em 4,31%. Inflação calculada pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Agora, em 2021, já se apresenta, agora em agosto, em 9,68%. Esse aumento deriva de vários fatores. Primeiro, o desequilíbrio da produção, que houve descontinuidade no Brasil, como em todo o mundo, em função da pandemia. E também o fator de que em dezembro de 2020, puxando os últimos 12 meses, a inflação daquele mês importou em 1,35%. Então, dos 9,68% de hoje, 1,35% refere-se apenas a dezembro. É uma inflação alta para os padrões brasileiros das últimas décadas. Porém, ainda está em um dígito, ou seja, abaixo de 10%. E acredita-se que ao final deste ano a inflação esteja em torno de 5% a 6%. Portanto, o governo federal tem conseguido manter, mesmo nesse desequilíbrio da pandemia, com o aumento do dólar, a inflação sob certo controle. A Selic, que é a taxa básica de juros da economia, não é aquela taxa que o consumidor paga no seu cheque especial, no seu cartão de crédito. É a taxa interbancária, quando os bancos emprestam recursos uns para os outros, ou quando você, ouvinte, vai aplicar seu dinheiro no banco, geralmente a sua aplicação ela é medida pelo CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que ele se assemelha à Selic. A Selic de 2019 foi 4,4%, um juros baixo, e o juros baixo ativa, propicia o investimento e o crescimento da economia. Agora, em 2021, essa taxa de 4,4% foi de 2019, ano antes da pandemia. A taxa atual é 5,25%. Veja que também é uma taxa baixa, um pouco maior do que a de 2019, e o governo consegue manter a taxa da economia num patamar razoável para estimular o investimento e gerar mais riqueza e mais empregos. Então, a Selic ela está dentro da meta do governo de forma controlada. Isso é bom para a economia. O Produto Interno Bruto ele está em 5,04%, quase 5 vezes o valor de 1,1% que tinha o Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas da nação, apresentado em 2019. Ou seja, 2019, Produto Interno Bruto teve um crescimento de 1,1%. Em 2021, ele já vai na casa de 5,04%. Claro que a base de comparação desse 5,04% é o ano anterior de 2020, que foi um ano de recessão, um ano de muita dificuldade em função da pandemia. Já no desemprego, este é o pior e mais preocupante índice. Em 2019, ele terminou com 11,9% de desemprego, ou seja, 11,9% das pessoas ativas economicamente estavam desempregadas.
Agora, em 2021, está em 14,1%, segundo o segundo trimestre, agora terminado em junho. Isto é um aumento significativo, porque cada 1% na taxa de desemprego do Brasil equivale mais ou menos a 1 milhão de pessoas desempregadas. E não podia, infelizmente, ser diferente, porque com a filosofia do fique em casa e do economia a gente vê depois, terminou-se provocando um desemprego absurdo de 14,1%, apesar do governo federal ter mantido sempre o discurso da economia ativa e pedindo que os estados flexibilizassem os lockdowns, porque causaria, como efetivamente causou, desemprego, e desemprego é a pior situação para um chefe de família. Esses 4 índices nos dão um retrato de que o Brasil enfrenta com dificuldade esse período que se prenuncia pós-pandemia, mas ainda tudo sob controle, apesar da alta taxa de desemprego. Portanto, o governo federal está de parabéns, porque apesar de tudo, tem conseguido manter a economia nos trilhos e preparando o Brasil para a retomada mais forte do crescimento em 2022. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.